Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Chu, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a Saga da Mulher Maravilha, segunda temporada, volume 1. E essa fase aqui é escrita pelo Greg Rucka. E também vou fazer um apanhado geral aí de todos os escritores da Mulher Maravilha, da fase do pós-crise. Quem veio depois do Jordi Pérez? Quem escreveu a Mulher Maravilha? Eu tinha também essa curiosidade, então eu fiz uma pesquisa aí na internet. Então vou passar para vocês todos os escritores da Mulher Maravilha depois do glorioso Jordi Pérez, né? Na fase do pós-crise. Beleza, pessoal? Então, se você conhece alguém que gosta da Mulher Maravilha, já compartilha esse vídeo aí. Então é isso aí. Falando aqui então dessa edição, de cara já vou dizer que eu gostei pra caramba. Ao contrário da fase do John Byrne, que eu não gostei. Não gostei nem dos desenhos e nem da história. Porque, se tratando de John Byrne, né, eu fui com uma expectativa muito grande, né? Desse material do Byrne. Mas foi um material que me decepcionou, achei meio chato. As histórias, assim, calcadas só em pancadaria, sabe, muita ação e pouca história, na verdade, né? Esse que foi eu achei, né? Muita ação e pouca história. E aqui não. Aqui tudo é bem construído de forma bem devagar aqui pelo Greg Hook. Ele vai introduzindo aqui, né, os novos personagens. E então aqui a Mulher Maravilha, ela é a embaixadora de Themyscira no mundo do patriarcado, né? Então aqui a gente vê toda a rotina, né? Ali do pessoal que trabalha com ela na embaixada, tem os auxiliares, as secretárias, e ela também está publicando um livro, né, de memórias e tal. Então essa rotina aí de uma noite de autógrafos do livro. Então tudo isso aí a gente vai vendo aqui nesse primeiro volume, né? Os funcionários que estão sendo contratados para trabalhar na embaixada, que nem o advogado Jonathan, que vai ser um dos personagens principais aqui, né? Tem o Peter, que é esse carecão aqui, que é o braço direito da Diana. E tem o chefe de cozinha da embaixada, que é um minotauro, né? É o Ferdinand. E é bem legal tudo isso aí, você acompanhar essa rotina da embaixada ali, da Mulher Maravilha. E nesse primeiro volume tem muito pouca ação, né? Muito pouco ação. O que pra mim eu não acho ruim. Histórias que tem muita pancadaria, sabe? Tudo baseado só na pancadaria, na ação, tiro, porrada de bomba. Pra mim me causa tédio, sabe? Então eu gosto mais de histórias que são mais bem desenvolvidas, bem escritas. E as situações vão sendo introduzidas bem devagar, né? Sabe? Com algum sentido, assim, sabe? Então aqui nós temos tudo isso e eu achei bem legal. O Greg Hook também, ele criou aqui uma nova vilã, né? Que é essa moça aqui, que é a Veronica Cale, né? Que é uma vilã que é muito interessante, já nesse primeiro volume aqui. E ela é uma bilionária, né? Dona de uma farmacêutica. E ela quer destruir também a Mulher Maravilha. Os motivos ainda não sabemos, mas para as próximas edições vamos ficar sabendo então sobre quais as motivações que dessa nova vilã, a Veronica Cale. Nós temos também que nesse primeiro arco de histórias, né, como um dos vilões aqui, o Dr. Psycho, que é o Edgar Cisco, Dr. Psycho, que é um dos primeiros vilões criados aí na galeria de vilões da Mulher Maravilha. Foi criado pelo próprio William Malston, né? Lá bem no início da revista da Mulher Maravilha. Então ele também é um dos vilões que é colocado aqui nessa trama, nessa primeiro arco aqui de histórias. E paralelamente a tudo isso também nós temos uma trama que está se desenrolando lá no Olimpo, que está sendo armada ali pelo Ares, né? Como sempre, querendo fazer das suas lá, né? Então ele está fazendo um joguinho ali entre Zeus e a irmã da Diana, tal, para fazer das suas uma trama também que está se desenvolvendo lá no Olimpo,
paralelamente a tudo isso. A ação, realmente, a gente vai ter só no último... Na última história, em que a Diana, a Mulher Maravilha, enfrenta a Cisne Prateado, né? Que é a sua amiga, a Vanessa Capateles, né? Foi transformada aqui na Cisne Prateada, né? Então, somente na última história a gente vai ter um pouco de mais de ação nesse primeiro volume aqui. Como eu já falei, eu não achei isso ruim, eu achei isso muito bom, achei sensacional. E estou bem curioso para pegar o segundo volume aqui da Saga da Mulher Maravilha, da fase do Greg Rucka. Muito bom isso aqui. Vamos lá. Como vocês sabem, né, depois que teve o mega evento Crise nas Infinitas Terras, o universo da DC foi resetado, né? Tudo voltou ao início. Tinha diversas terras paralelas, multiversos e tal. Então tudo foi condensado numa única terra, um único universo. Então que veio depois da saga Crise nas Infinitas Terras, onde as várias outras terras foram destruídas lá pelo Anti-Monitor. Essa mega saga aí, Crise nas Infinitas Terras. Então depois da crise, vários autores foram convidados para escrever os personagens da DC e reformular as suas origens, né? O John Byrne ficou com o Superman, o Frank Miller fez aquele trabalho magnífico, a sua obra-prima, Batman Ano 1, né? E o George Pérez ficou então com a Mulher Maravilha, que também fez um excelente trabalho, um trabalho impecável. É muito bom a Mulher Maravilha do George Pérez. Então vamos lá. Depois do George Pérez, pegar minha cola aqui, tá? O George Pérez escreveu a Mulher Maravilha que as revistas foram zeradas, né? Começou do 1. Então ele escreveu do número 1 até o número 62. Depois do George Pérez, nós tivemos uma longa fase que foi escrita pelo William Masner Lobbs, que foi do número 63 até o número 100. Essa fase aí do William Masner Lobbs é aquela fase onde o Mike Deodato, o brasileiro, né, foi Mike Deodato Jr., ele desenhou a Mulher Maravilha do número 90 até o número 100, porque as vendas da Mulher Maravilha nessa época estavam em queda, né? Então o Mike Deodato Jr. foi chamado para tentar reverter essa situação e tal, né? Aí ele criou uma Mulher Maravilha mais voluptuosa, né? Então ele diminuiu o uniforme da Mulher Maravilha, poses sensuais, aquela coisa dos anos 90 mesmo ali, né? E deu certo porque as vendas aumentaram, mas o Mike Deodato desenhou a Mulher Maravilha do número 90 até o número 100, foram 10 edições, né? E que lançou o Mike Deodato ao estrelato, né? Foi a partir daí que ele ficou mega famoso lá nos Estados Unidos. Depois dessa fase do William Masner Lobbs, que aliás, Panini, cadê essa fase do William Masner? Não vai ser publicado aqui no Brasil? Inteira, né, completa? Teve algumas coisas que foram publicadas pela Eagle Moss, e lá nos anos 90, foi na revista do Shazam também saiu a fase do Deodato, né? Mas tem muito material ainda que ainda não foi publicado dessa fase do William Masner. Depois do William Masner, tivemos então a fase do John Byrne, recentemente publicada, né? Que foi do 101 até o 136. Depois tivemos do número 137 até o 138, foi escrito pelo Christopher Priest. Depois tivemos uma fase com Eric Luke, que escreveu do 139 até o 152, e 156 a 159, então escrita pelo Eric Luke. A edição 153 foi escrita pelo ninguém menos que o Mark Millar. Depois, a edição 154 e a 155 foi escrita por um cara chamado Dozelle Young.
Depois tivemos duas edições que foram escritas pelo Brian K. Vaughan, que é a 160 e a 161. Duas edições escritas por um cara chamado Ben Rabi, 162 e 163. Depois começou a fase do Phil Jimenez, que inclusive muita gente achou que seria a fase que a Panini iria publicar agora na segunda temporada da saga, mas ela preferiu já pular para a fase do Greg Rucka. E eu li aquele encadernado que saiu pela Eagle Moss, Paraíso Perdido, né? Dessa fase do Phil Jimenez. Eu confesso que eu achei mais ou menos aquela história. Mas era o início, né, da fase do Phil Jimenez, né? Então ele escreveu da edição. Escreveu e desenhou da fase da edição 164 até a edição 188. Então foi uma longa fase também do Phil Jimenez. Depois nós tivemos algumas edições que foram escritas pelo Walter Simonson, que é a edição 189 até a edição 194. Walter Simonson, então, escrevendo a Mulher Maravilha. Aí começa, a partir da 195, começa a fase do Greg Rucka. Essa fase aqui, então, começa a partir da edição 195 e vai até a edição 226, o Greg Rucka escrevendo a Mulher Maravilha. Aí então, a partir de 2006, onde termina a fase do Greg Rucka, o título da Mulher Maravilha é reiniciado. Volta lá pro número 1. A DC tem essa mania, né, de ficar resetando. Direto ela faz isso, né? Resetando suas edições, voltando do 0, do 1. Então nós tivemos histórias que foram escritas pelo Alan Heinberg e também pela escritora, né, Jodi Picoult Torres. Então, tivemos algumas histórias que foram escritas por essas duas pessoas aí. Depois começa a fase da Gail Simone, que foi também uma fase bem longa. Foi do número 14 até a edição 45. E dessa fase da Gail Simone eu tenho esse encadernado aqui da Eagle Moss, que é o Círculo. Que aqui então aqui começa a fase então da Gail Simone. Esse aqui é o volume 14 e vai até o 17 aqui nesse encadernado da Eagle Moss, o Círculo. Então o início aqui da fase da Gail Simone. Eu não li isso ainda, preciso ler esse material. Depois da Gail Simone, a numeração da revista começa, volta, né, a numeração original na capa, né? Então seria o número 600 aqui da Gail Simone. E daí, depois da Gail Simone, o J. Michael Straczynski começa a escrever, que ele começa a escrever do número 46/601 até a 614, escrevendo as histórias juntamente com o Phil Hester, com a ajuda do Phil Hester. Aí depois começa a fase dos Novos 52, que tem um outro reinício, né, das histórias, começa tudo de novo. E aí nós temos a fase do Brian Azzarello, que também está saindo agora nessa coleção Grandes Heróis DC Novos 52, né? Que é uma fase bem legal. Eu estou acompanhando essa fase do Brian Azzarello, bem legal mesmo o trabalho do Brian Azzarello com a Mulher Maravilha. E ele escreve até o número 35, né, desse novo reinício das histórias, né? Aí depois do Brian Azzarello, quem pega para tocar o barco aí é a Meredith Fink, que ela vai do 36 até o 40. E depois começa a fase da DC Renascimento, né, onde tem um novo reinício e tudo tal. E nessa fase o Greg Rucka volta a escrever a Mulher Maravilha, que tem aquela fase que é a Mulher Maravilha ano 1, né, que também é escrita pelo Greg Rucka e tal. Então ele vai do 1 até o número 25 escrevendo desse renascimento da Mulher Maravilha. Essa fase do renascimento foi até o número 83. Depois, no número 84,
a numeração original volta a ser impressa na capa das revistas, né? E então seria a edição número 750. E essa fase do Renascimento foi até o número 800 da numeração original da Mulher Maravilha. E nessa fase do Renascimento também teve histórias que foram escritas pela Thea Fontana, também pelo James Robinson, que é um grande escritor também. James Robinson, eu gosto das coisas que ele escreve. O Starman aqui, ó, maravilhoso esse quadrinho do Starman, do James Robinson. E também histórias escritas pela Mariko Tamaki. Então foi até o número 800, o Renascimento, até zerar novamente e começar agora a fase mais recente, que é a fase que está sendo escrita aí pelo glorioso Tom King na revista Mulher Maravilha e Flash. Então é isso, pessoal, esse apanhadão geral sobre todos os escritores da Mulher Maravilha na fase do pós-crise. O que foi publicado desse material no Brasil, de todos esses escritores, o que foi publicado no Brasil, aí já é tema, né, para uma outra pesquisa e para um outro vídeo aí no futuro próximo, quem sabe, né? Mas beleza, pessoal, vou ficando por aqui então. Se cuide por aí, meus amigos e minhas amigas. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.